Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Nós hoje vamos celebrar a Santa Ceia. Normalmente fazemos esta celebração todo primeiro domingo de cada mês por convenção. Não há nenhuma data estabelecida pela Bíblia para que nós tenhamos que fazer desta forma. É uma convenção, ou seja, uma aceitação de todas as igrejas, e nós assim fazemos também. Poderíamos celebrar no terceiro domingo, numa quinta-feira, numa segunda, não há dia marcado para isso. Mas o fato é que toda igreja precisa celebrar a Santa Ceia. A primeira ceia, não com o significado que ela tem hoje, foi celebrada há mais de 3.500 anos atrás e aconteceu exatamente na saída do povo hebreu do Egito, quando Deus havia determinado que eles separassem, e assim haviam feito 4 dias antes, um cordeiro de 1 ano perfeito, imaculado, que deveria ser sacrificado e assado para ser comido, então, naquela ceia familiar, juntamente com pães ázimos ou asmos e também ervas amargas. Deveria ser comido de pé e também com as suas vestimentas acinturadas, ou seja, com o cinto passado. Isso significava que eles estavam prontos para sair do Egito. O sangue do cordeiro foi colocado nos umbrais das portas e aquelas famílias que assim fizeram foram livres de sofrerem as consequências da última das pragas, que foi a morte dos primogênitos. E a determinação de Deus foi que aquele povo celebrasse sempre a ceia, ou seja, a Páscoa, que significa a passagem. Durante 1.500 anos aproximadamente, o povo hebreu celebrou a ceia desta forma, com todo um ritual, e o judaísmo continua fazendo isso também, com alguns acréscimos que vieram por tradição após o retorno daquele povo do exílio babilônico. Isso aconteceu há cerca de 2.500 anos aproximadamente. Mas Jesus Cristo aqui celebrava a Páscoa, por quê? Porque ele cumpria a lei, ele cumpriu toda a lei. Ele veio para dar um novo significado àquela ceia. E quando ele convidou os seus discípulos numa noite de quinta-feira para estarem juntos com ele, para celebrarem a ceia pascal, ele compartilhou com os discípulos o cálice com o vinho e o pão. E ele estabeleceu então um novo significado, que aquele vinho simbolizava então agora o seu sangue, o sangue que seria derramado para que nós pudéssemos ser salvos, e o pão simbolizava o corpo dele, que seria entregue para que fosse crucificado no nosso lugar. Como eu mencionei, Jesus só deu 2 grandes ordenanças, que é o batismo e a celebração da ceia. Muita gente vê a ceia como uma cerimônia, muita gente vê a ceia como algo que se faz no automático. Muita gente, às vezes, se serve do pão, mastiga, se serve do cálice, troca o cálice, acha bonitinho, participa do cálice, mas literalmente não viveu o que era para ser vivido na Santa Ceia. A Santa Ceia, e ela é santa, literalmente, é a mais bela das festas da igreja. É literalmente aquela que tem um significado estabelecido por Jesus Cristo para que nós observássemos. Mas nós não podemos passar pela Santa Ceia. Nós não podemos simplesmente, de uma forma cerimonial, participar da ceia. Nós precisamos viver a Santa Ceia. E é sobre isso, nesta noite de ceia, que eu quero conversar com a igreja. O tema da minha mensagem é Vivendo a Santa Ceia. E eu quero ler os versículos que já tradicionalmente também nós lemos em toda noite em que comemoramos e celebramos a Santa Ceia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 29. Que nos diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Todos nós estamos extremamente familiarizados com estes versículos que eu acabei de ler. Mas eles trazem para mim e para você o que nós precisamos viver quando nós comemoramos, celebramos a Santa Ceia. Em primeiro lugar, queridos, é necessário que nós entendamos a importância da ceia. E como eu mencionei, ela não é uma cerimônia, mas ela é uma celebração. E é por isso que eu digo, vamos celebrar a Santa Ceia. Não é vamos realizar a cerimônia da Santa Ceia. Vamos realizar o ritual da Santa Ceia. Eu me lembro, aos 8 anos de idade, e eu aceitei Jesus aos 6 anos de idade. Meu pai, português, minha mãe se converteu primeiro, meu pai levou alguns anos para se converter. E ele dizia para minha mãe: eles são muito crianças, quando eles crescerem eles vão ser católicos, eles não vão querer ser evangélicos, e tudo mais. E ele compulsoriamente, ou seja, de forma obrigatória, me mandou fazer a primeira comunhão. E lá ia eu para uma igreja, ele me levava, e eu tinha aula de catequismo. E aí me apresentavam todas aquelas rezas e tudo mais, eu tinha que decorar aquilo. Eu sempre fui muito bom de decorava aquilo com muita facilidade. Até hoje eu sei, não falo não rezo não, porque reza não tem significado. É algo que as pessoas ficam fazendo no automático, sem entenderem aquilo que estão fazendo. É simplesmente uma repetição. E aí eu me lembro que uma das instruções, eu fui em primeiro lugar no catecismo. Meu pai, tá vendo, quase que vira padre. Mal sabia ele que eu seria pastor, não padre. E era que eu não deveria mastigar, eu não entendi o que era hóstia, querido. Vejam bem, eu estava participando de alguma coisa, eu não sabia o que era. A aula do catequismo era para me ensinar o que aquilo significava. Não me falaram do sacrifício de Jesus Cristo, não me falaram do sangue de Jesus Cristo, mas me falaram que eu tinha que falar ladainha, salve Maria, não sei mais, aquilo eu tinha que rezar, só isso. Agora, explicar aquilo que eu estava, ninguém me explicou, eu não sabia o que era. Eu sabia que eu ia comer um troço que diziam que tinha sabor de isopor, e não podia mastigar, tinha que deixar dissolver. E aí, literalmente, quando eu fui lá na frente, aí o padre vira para mim assim, corpo de Cristo, aí, amém, no que ele botou na minha boca, E aí ele me olhou, as pessoas me olharam, me reprovando, e literalmente eu passei sem entender aquele catecismo, uma razão de ser. Nós não podemos participar da ceia da mesma forma. Aqui está o pão. Aí tem gente, não, eu vou declinar porque eu estou de dieta. Não posso comer pão. Sem entender qual é o verdadeiro significado daquilo que nós estamos fazendo. A ceia, ela é quando a igreja celebra exatamente. A igreja comemora o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas pastor, como é que nós vamos comemorar a morte de Jesus? Queridos, nós podemos comemorar a morte porque foi através desta morte substitutiva que era para mim e para você que nós somos salvos. E tem mais, ele não está morto. Jesus Cristo ressuscitou, ele venceu a morte. Então nós celebramos também a ressurreição de Jesus Cristo, porque essa é literalmente a verdadeira esperança que nós temos, que nós somos salvos porque ele venceu a morte. É uma comemoração, é uma celebração. Aonde há vida não há tristeza.
Luto é onde a morte entra, mas onde existe vida, existe celebração. A ceia não fala de morte, a ceia fala da ressurreição de Jesus Cristo, da vitória de Jesus Cristo sobre a morte, e a ceia fala da nossa esperança, que é a vida eterna. A ceia é uma lembrança perpétua para mim e para você, da seriedade da nossa vida espiritual. E ela é tão importante, queridos, que Mateus, Marcos, Lucas, eles falam da realização dessa última ceia, como nós chamamos. E Paulo também fala, como nós lemos aqui, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios. Nossa alma precisa estar atenta para o significado e as determinações do Senhor na celebração da ceia. Nós recebemos do Senhor a verdade do significado da ceia. Paulo escreveu no versículo 22, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, ou lhes ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Em primeiro lugar, você precisa entender que Paulo não participou da Santa Ceia, da última ceia. Paulo só se converteu depois da morte de Jesus Cristo. Pastor, mas Paulo era apóstolo, ele não estava na mesa. Se você fala isso, é porque literalmente, em primeiro lugar, não tinha nem mesa. É o que eu sempre menciono. Depois que o Leonardo da Vinci pintou, lá no século XVI, aquela mesa branca, com Jesus Cristo no meio, aí com o João reclinado sobre o ombro dele, e Pedro com aquela cara de assustado, sabendo o que ia fazer e tudo. As pessoas acharam e acham. Você vai as pessoas pinta a Santa Ceia, e fazem uma mesa branca, uma toalha. Não existia mesa. Quando você vê um filme daquela época com mesa, uma novela, fala assim, não sabe nada de tempos bíblicos. Eles comiam em mesas baixas, reclinados, verdadeiros divãs, era isso mesmo. E aonde eles pegavam com a mão porções do pão, molhavam nos molhos diversos, não era com a mão, não tinha garfo, não tinha talher, não tinha nada disso, absolutamente. Então a gente precisa entender o que isso significava. Paulo não estava lá. Paulo, ele descreve a ceia por revelação que Jesus Cristo deu a ele. Por isso que ele diz assim, olha, eu recebi do Senhor. Paulo só se converteu depois de prender, torturar, perseguir, até concordar com a morte de muitos cristãos. Paulo, ele perseguia o povo que celebrava a ceia. Até porque, no início da igreja, queridos, os cristãos, eles eram acusados pelo Império Romano de serem antropófagos. O que é antropófago? Canibal. Por quê? Porque eles participavam, eles comiam o corpo de Jesus Cristo e bebiam o sangue de Jesus Cristo. E como eles eram perseguidos, eles ainda eram uma régio ilícita, literalmente eles celebravam isso à noite, escondido. E aí o imaginário popular dizia, eles comem carne de noite, eles bebem sangue de pessoas. E nós éramos considerados antropófagos, canibais. E aí Paulo vem e ele recebe do Senhor, porque ele perseguia esses antropófagos. Literalmente ele perseguia aqueles que celebravam a ceia. E ele só veio entender o que era a ceia quando Jesus revelou para ele. Através da ceia, eu e você também recebemos do Senhor, ou seja, uma verdade. E essa verdade, ela é viva, ela é absoluta, que nós permanecemos nele e ele em nós. João, capítulo 6, versículos de 51 a 56, nos ensina dessa forma. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Ou seja, os judeus não entenderam absolutamente nada. Como muitos cristãos também não entendem.
estão na igreja com as suas mentes bloqueadas para o entendimento mais profundo e abençoado da palavra de Deus. Continua o texto. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quando eu participo do pão, quando você participa do cálice, nós estamos dizendo para as nossas almas: nós permanecemos em Jesus Cristo, e nós declaramos mais: e Jesus Cristo permanece em nós. Eu estou em Jesus Cristo, e nós afirmamos: Jesus Cristo está em nós. Essa é a nossa verdadeira alegria. Quando nós participamos do pão, nós temos a certeza: aqui está a comprovação, Jesus Cristo está em mim. Porque não é qualquer pessoa que pode participar da Santa Ceia. A Santa Ceia, ela é para aqueles que se submeteram ao senhorio de Jesus Cristo, reconhecendo nele o Salvador da sua alma, aquele que morreu para perdão dos seus pecados. Por isso que ela não é, literalmente, ela não é uma cerimônia aberta para quem quiser. Não é não, queridos. Convidados para a ceia, a Bíblia declara, são aqueles que têm a certeza de que Jesus Cristo está em mim e eu estou em Jesus Cristo. E nós estamos em Jesus Cristo quando nós vivemos as suas palavras, quando nós tornamos o seu ensinamento numa prática cotidiana em nossas vidas. Nós precisamos participar da ceia com muita gratidão a Deus. Paulo escreve que ele recebeu do Senhor o que também nos entregou, que Jesus foi traído e tomou o pão. Aí no primeiro capítulo 11, 1 Coríntios, versículo 24, ele diz assim: e tendo dado graças, a primeira coisa que Jesus fez foi dar graças, olhar para Deus, o Pai Celestial, em atitude de gratidão. Qual é a minha gratidão nessa noite? A nossa gratidão é absoluta a Deus, a Jesus Cristo. Porque João 3,16 ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho que ser grato a Deus por esse amor, que é um amor incondicional. Ele me amou e a você também, sem que nós merecêssemos. Não há nada em nenhum de nós que vá indicar que nós éramos ou somos merecedores do amor de Deus. Deus nos ama graciosamente. Graça é favor não merecido. É literalmente, eu não mereço e assim mesmo Ele me concedeu o seu amor. E é um amor tão absoluto, tão surpreendentemente impossível de ser compreendido por nós plenamente, que Ele deu o seu Filho único. E eu garanto para você que nenhum de nós aqui, mesmo que tivéssemos 13, 15 filhos, não sei se alguém tem, mas se tiver, parabéns também, porque só você tem coragem para isso, de dar o nosso filho, o Filho de Deus, e Ele deu por amor. Você precisa ser grato por isso. Mas eu sou grato quando Ele me dá um carro. Eu sou grato também, você vai ser grato. Eu sou grato quando Ele me dá um sapato novo, também. Eu sou grato quando Ele me dá um marido. Dependendo da situação, tem que ser muito mais grato ainda, né? Ou uma esposa. Mas querido, entenda uma coisa: a nossa gratidão a Deus é que nós não merecíamos o sacrifício de Jesus Cristo. E se não tivesse acontecido o sacrifício de Jesus Cristo, nós estaríamos condenados à morte eterna. Não haveria possibilidade de nos reconciliarmos com Deus. Jesus Cristo é o único caminho, não há outro caminho que nos conduz a Deus. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, o único, eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a vida.
Vocês pediram para colocar na frente, não resolveu. Vamos tentar. Vamos continuar. Hoje eu estou vivendo a Santa Ceia. Para a sorte do Gil, hoje eu estou vivendo a Santa Ceia. Nós precisamos participar da ceia com muita gratidão a Deus, como eu mencionei. Com muita gratidão. Colossenses, capítulo 1, versículo 12, nos diz assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Deus tornou você digno. Deus fez de você digna de participar da herança dos santos no reino da luz, no reino dele. Ele é o Pai das luzes. Então você tem que ser grato a Deus. As pessoas são gratas quando alguém faz um favor, quando alguém resolveu um problema no banco, aí a pessoa é grata. Alguém resolveu um problema na justiça, a pessoa é grata. Ela foi pedir a um candidato político uma benesse em troca do voto, e ele, mas ele me fez um grande favor. Presta atenção, ninguém fez mais por mim, por você, ninguém do que Deus. Por isso que a Bíblia declara: graças ao Pai, graças a Deus, foi Ele que nos tornou, nós não éramos, mas Ele nos tornou dignos. É interessante, queridos, que Jesus estava celebrando a Santa Ceia na noite de uma quinta-feira, sabendo que ia morrer na manhã de sexta-feira. Ele sabia. Tanto é que ele sai dali da celebração da Santa Ceia, vai para o Getsêmani, e ele ora angustiadamente, pedindo: Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que ele era o Cordeiro de Deus, separado para esse sacrifício eterno, perfeito e verdadeiro, e ele deu graças. Pai, eu te agradeço, porque eu vou morrer amanhã, e esse pão simboliza o meu corpo que vai ser dado por amor, esse cálice simboliza o sangue que eu vou derramar na cruz. Ele sabia, e nós, literalmente, só queremos agradecer a Deus quando nós recebemos a bênção, e ainda assim quando a bênção vem com uma etiqueta que nós queríamos, porque nós só reputamos por bênção aquilo que atende à nossa vontade. Aquilo que vai de encontro à nossa vontade não é bênção. Pode vir de Deus, mas nós só atestamos que seja bênção se é aquilo que a gente quer. Quando nós estamos nos momentos de angústia, de sofrimento, de dor, a Bíblia nos ensina que nós precisamos ser gratos o tempo todo. Pastor Elaine mencionou aqui no Abrindo a Bíblia, e se você perdeu também, sou sorry para você. Quem perde o Abrindo a Bíblia perde uma oportunidade imensa também de crescer em conhecimento na palavra de Deus, que todos nós, quando oramos, gastamos muito mais tempo, talvez algumas pessoas 100% desse tempo pedindo. E às vezes, até quando recebe, coincidentemente, o que pediu, agradece rapidinho, porque tem uma lista imensa para pedir também. Ou quando você fala assim: não, agora eu vou só agradecer, aí você começa a agradecer, daqui a pouco você, mas Senhor, abençoa também, me dá isso também, faz isso também. É assim, nós somos pedintes, nós precisamos ser agradecidos. A Bíblia demanda de nós gratidão, coração grato. Nós precisamos ser gratos na ceia, porque a ceia nos lembra que o que mais importa para nós está nos céus. O que mais importa para mim e para você, querido, está nos céus, não está aqui na terra. Não são as coisas efêmeras e passageiras, corrompíveis pelo tempo e pelos homens. O que mais importa para mim e para você está nos céus. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: Paulo: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aí ele diz em Filipenses 3,20: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A sua cidadania é que dá direito para você.
Se você vai para qualquer país que seja, e se você não se torna um cidadão daquele país, você não tem direito a nada. Você não tem direito. Não tem direito. Mas quando você vai para um país com a cidadania, eu tenho nacionalidade portuguesa, se eu for para Portugal ou para qualquer país da União Europeia, eu tenho os direitos, eu voto, você vota, você que também tem, você vota, você tem os mesmos, porque você também é português, você tem a cidadania. E é isso que Paulo está ensinando para mim e para você. A minha cidadania, os meus direitos estão nos céus, mas a gente quer os nossos direitos aqui na terra. Se a gente olhasse mais para os céus, ou seja, Salmo 121 diz isso, elevo meus olhos para o alto, para os montes, nós viveríamos melhor. Mas nós olhamos para as coisas desta vida, para as coisas desta... Você parou para pensar, queridos? Você quer o quê? Você quer um carro? Mas peraí, um século passado, não existia carro. Em 1800 ninguém pedia carro para Deus, porque não tinha carro. Mas eu quero um celular novo. Há 30 anos atrás, 40 anos, não existia celular. Ninguém pedia celular para Deus. Será que você entende que aquelas coisas onde a gente coloca o nosso coração, elas são uma relatividade da sociedade com seus valores, aonde nós estamos inseridos? Já mencionei, mas eu queria ser muito magra, a menina diz. Querida, olha só, quem eram as interessantes, há 2 séculos, eram as gordinhas. Você já foi no Louvre, no Prado, ou qualquer museu árabe, você já viu Rembrandt, Renoir pintar a garotinha magrinha, sarada? Você já viu? É tudo gorda, branca e bem opulenta. Porque era isso que os homens gostavam. Era outro padrão de beleza. Ninguém pedia isso, pelo contrário, a magrinha pedia assim, eu quero ser muito gorda, muito gorda, muito gorda. E os rapazes idem. Sabe por quê? As meninas, as moçolas, né, as sinhamoças, como o Brasil falava, não olhavam para rapazes sarados, fortes, não, sabe por quê? Trabalhador, braçal. Elas olhavam para os caras, senhores, que eram gordos, falavam assim, esse é rico, só come, não trabalha. É isso mesmo. Não é brincadeira não, é isso mesmo. Quem já estudou a sociologia da história do Brasil sabe que eu estou falando a verdade. E aí você vai olhar, por isso que todos os senhores de engenho, quem era magro, é porque não conseguia engordar, literalmente, porque todo mundo queria ser gordo. A história diz que Dom João VI, que ele andava com frangos da manteiga no bolso. O imperador, peraí, que nem eu pregando aqui, peraí, querido, deixa eu comer um franguinho, peraí, não, esse aqui não, esse aqui é de ontem, deixa eu pegar, esse aqui tá bom, e aí a roupa dele toda suja de manteiga e tudo mais, porque era esse o padrão. Você entendeu o que a gente, daqui a 20, 30 anos, as pessoas vão estar pedindo coisas diferentes? É isso que a gente vai entender. Agora, quando a gente olha para o céu, a gente olha para a eternidade. Lá não há mudança, lá existe salvação em Jesus Cristo. E é lá que nós vamos morar. E nós vamos passar a eternidade. É por isso que nós somos cidadãos dos céus. Nós somos peregrinos na terra. Passamos por aqui. Estamos de passagem. A ceia, literalmente, ela nos faz lembrar que o que mais nos importa está nos céus. Mas também, nós devemos na ceia, participar dela, em memória de Jesus Cristo. A ceia tem uma finalidade. A ceia tem uma finalidade. Se você vem à ceia e não pensa em Jesus Cristo, você não ceiou. Você comeu um pedaço de pão e bebeu um suco de vinho integral. Nem suco de vinho, suco de uva integral. Só isso. E olha que é porque aqui a igreja é boazinha, faz questão de ter qualidade. O Márcio vai lá e escolhe o melhor suco de uva integral, aí ele compra um pão asmo ou ázimo, não precisa ser ázimo, a gente faz isso por comodidade, facilidade logística da igreja. E aí, queridos, se você só fez isso, se você não pensou em Jesus Cristo, a Bíblia é clara, a finalidade da ceia ela é realizada em memória de Jesus Cristo. 1 Coríntios 11, 24 e 25 diz assim: tendo dado graças, partiu e disse, este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beber, em memória de mim. Você quando participa do pão, quando você mastiga o pão, você tem que estar agradecendo. Não é só, não, você tem que mastigar e lembrar que aquele pão simboliza o corpo de Jesus Cristo. Ele é mastigado, ele é maciferado, para entender que Jesus Cristo foi moído, o sofrimento dele. E as pessoas às vezes estão participando do pão. Quando eu chegar em casa eu vou comer pizza. Quando chegar em casa eu vou assistir a reprise do Fantástico. Você não ceiou.
você comeu um pedaço de pão asmo. E olha que gostoso, eu digo para você que não é não, queridos. Não é mesmo. A gente, quando está participando do pão, a nossa mente tem que estar em Jesus Cristo. Se ela estiver ocupada por qualquer outra coisa, eu e você não estaremos cheios. Se ela estiver ocupada por qualquer, é em memória dele, é lembrar dele, é pensar nele. Faze isso em memória de mim. Na ceia, nós fazemos em memória dele, porque nós nos lembramos do sofrimento de Jesus Cristo por nós, e temos que reconhecer a soberania dele. Isaías 53 nos apresenta o servo sofredor. 750 anos antes de Jesus Cristo, Isaías profetizou sobre o sofrimento que ele teria, que diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Ou seja, queridos, ele sofreu por causa da minha, da sua transgressão, foi esmagado, sofreu por causa da sua e da minha iniquidade. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Lembrar dos sofrimentos de Jesus Cristo não é passar a paixão de Cristo do Mel Gibson na sua frente, não, queridos. Até porque tem gente que fala assim: não consigo ver aquilo, é muito sofrimento para mim. Ele sofreu muito mais do que aquilo. Aquilo é tão somente uma pincelada daquilo que Jesus Cristo sofreu, não representa a realidade, é tão somente uma nuance. E tem gente que diz assim: eu não consigo, mas foi por você, por mim que ele sofreu. É interessante que quando uma pessoa que perdeu um ente querido, aí vem a data do aniversário do falecimento, da perda, e a pessoa: 30 anos que minha mãe morreu, que saudade da minha mãezinha, eu também sinto, minha mãe já faleceu. E a gente se comove, porque a gente fala: traz à memória aquela pessoa, os momentos que você viveu. A ceia é para isso, para nós trazermos à memória, para mostrar o seguinte: eu não sou nada nem ninguém. Nós não somos absolutamente nada diante de Deus, nós não merecíamos a morte de Jesus Cristo, mas ele amou a mim e a você de tal ponto que ninguém seria capaz de amar. E é esse amor incompreensível, queridos, que nós precisamos aprender a ter memória quando nós celebramos a ceia. A ceia, ela nos mostra que estamos aqui, mas estaremos no céu graças a um fato: a morte de Jesus Cristo. Hebreus 10 diz assim: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Oferecido uma vez por todas. Foi o corpo de Jesus Cristo na cruz do Calvário que me santificou você, nos separou para Deus. Nada, absolutamente nada pode santificar o homem, a não ser iniciar o seu caminho com a salvação em Jesus Cristo e prosseguir sendo santificado pela palavra do Senhor nas nossas vidas. Cristo, queridos, as pessoas nos Estados Unidos, até alguns evangélicos gostam de ter também, né, aquela figura de Jesus Cristo, né, sempre aquele cara louro, de olhos azuis, sempre, nunca é feio. Jesus Cristo é sempre, mais uma vez, culpa da renascimento, dos pintores renascentistas, que fizeram Jesus Cristo padrão europeu. Jesus Cristo era europeu? Jesus Cristo era o quê? Judeu da Galileia, lugar quente, desértico, e ele caminhava a pé, porque não tinha carro.
E aí, queridos, ele literalmente não tinha aparência nenhuma, mas as pessoas gostam de olhar para Jesus sempre bonitinho, né? Uma vez uma senhora falou, eu sonhei, Jesus apareceu para mim em sonho. Como é? Pastor, ele era lindo, sabe, aquele cabelo louro, aqueles olhos azuis. Eu falei, para minha filha, porque daqui a pouco você vai ficar meio agitada, né? Porque do jeito que ela estava descrevendo Jesus Cristo, literalmente, Jesus Cristo não é isso. As pessoas precisam entender que o quadro que tem que ter na nossa mente é de um Jesus Cristo sofredor naquela cruz nesse momento, que abriu mão de todas as coisas, sendo ele filho de Deus, por amor a mim e por amor a você. Hebreus 12:2 diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, suportou a cruz e assentou-se à direita do trono de Deus. Mas na ceia, quando nós trazemos a memória e fazemos a memória, em memória de Jesus Cristo, nós precisamos trazer também à nossa mente tudo aquilo que Ele nos ensinou. Aí é o momento de você estar na Santa Ceia, lembrar de tudo aquilo que Ele ensinou para mim e para você. Mateus 7:24, Jesus ensinou assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é da gente dizer o seguinte para Ele na ceia, Senhor, eu quero viver os teus ensinamentos, eu quero viver da forma que o Senhor nos ensinou, eu quero ver de acordo com a tua palavra, não de acordo com a minha vontade, não de acordo com o meu querer, não de acordo com o meu padrão bíblico. Queridos, presta atenção, você não tem direito a ter um padrão bíblico fora da palavra de Deus. Por quê? Porque você não tem autoridade nenhuma para isso, nem eu que sou pastor. Ninguém tem autoridade sobre a palavra de Deus, ela é a autoridade sobre as nossas vidas. Por isso que ele diz assim, quem ouve e as pratica, não basta ouvir, não, com Jesus não basta ser ouvinte, nós precisamos praticar. É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 11, versículo 29 a 30, ele diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim. Aprendam de mim, aprender de Jesus Cristo. Nós temos muito mais facilidade em aprendermos com o mundo do que aprendermos com Jesus Cristo. Nós temos muito mais facilidade em fazer conforme o mundo quer que nós façamos do que fazer conforme Jesus Cristo estabeleceu. E ele diz, sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Quando ele diz aqui tomar sobre nós o jugo dele, é tomar sobre a nossa vida a direção. O jugo é isso, o jugo é aquilo que dá direção. Deixá-lo dirigir a nossa vida, aceitar aquilo que ele declara como a palavra dele. E é isso que eu e você fazemos na ceia. Na ceia, lembrar o que Jesus Cristo ensinou. É o momento da gente dizer assim, Senhor, eu quero que a minha vida seja de acordo com o padrão que o Senhor estabeleceu. É simples? Não, não é. E é por isso que ele diz o seguinte, você vai ter que ter isso todo momento na sua memória, como um alerta para despertar você e inclinar você para isso. A palavra de Deus mostra para mim e para você, queridos, que quando nós participamos da ceia, quando nós nos lembramos de tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou, a ceia é verdadeiramente um ato memorial. A ceia, lembra para mim e para você, que nós precisamos anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 11:26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês fazem o quê? Anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quando você está assistindo um programa na televisão, aí no intervalo vem o quê? O que é que vem no intervalo? Anúncios. Coisas que as pessoas querem que você compre, coisas que as pessoas estão colocando à sua disposição para que você vá lá e adquira. Anunciar a morte de Jesus Cristo é exatamente isso, é proclamar o Evangelho, é mostrar ao mundo aquilo que eles não necessitam. Os anúncios comerciais são tão bem feitos, é claro, tem toda uma ciência de marketing por trás disso, que você passa a ter necessidade daquilo que você nem sabia que existia. Aí você passa a ter necessidade. Estou com necessidade desse iogurte novo. Ué, mas como? Ele não existia? Que necessidade é essa? Estou com necessidade agora desse produto novo para fazer não sei o quê. Não existia.
Nós anunciamos, e a ceia, lembre-se para mim, Álvaro, é seu dever, é sua missão, anunciar que ele morreu na cruz do Calvário, para salvar o pecador, para perdoar o pecado, para reconciliar o homem com Deus. E eu e você temos feito isso, e eu e você temos anunciado isso. Mateus 5, 13, 14, Jesus diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quem não salga, ele já está dizendo, vai ser jogado fora. Jesus não quer sal que não salgue, queridos. Se você é um sal que não salga, ele está dizendo, você vai ser lançado fora. Se você não fez aquilo que precisava fazer, se você não anunciou o que precisava anunciar, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. É meu dever, é seu dever na ceia, para lembrar a você, de que nós temos que convidar pessoas para virem à igreja, para ouvirem a palavra de Deus. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Marcos 16, 15, Jesus disse assim, e disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Pelo mundo todo, preguem o evangelho, preguem o evangelho, preguem o evangelho. Todas as vezes que participamos da ceia, nós lembramos da nossa missão. 1 Coríntios 11, 26 de novo, porque sempre, não é uma ceia ou outra não, e eu pedi para botar em caixa alta ali mesmo, porque sempre, não é uma vez ou outra, não é na ceia, na primeira ceia do ano, na última ceia do ano, sempre que você for participar da ceia, você precisa anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Falar de, pastor, aí as pessoas têm sempre as tradicionais de, eu sou tímido, eu não sei falar, eu não quero ser um inconveniente para as pessoas, ficar importunando. Queridos, presta atenção, se você é sal, as pessoas vão olhar para você e vão saber se você é sal. Se você tem um comportamento, se você é um imitador de Jesus Cristo, as pessoas vão conseguir identificar a luz que há em você. Mas se as pessoas, como eu menciono, volta e meia aqui, se surpreendem, eu sou crente. É mesmo, é. Se você não falasse, ninguém diria. Ou então você é um crente bem discreto, ou então você é um crente bem moderno, e para pessoas, isso é como se fosse um elogio. Não, não é não, queridos, eu quero dizer o seguinte, cara, você é um imitador de Jesus Cristo, é isso que eu quero ouvir, nada mais, nada menos que isso, porque a ceia vai literalmente me lembrar sempre que eu tenho essa missão de anunciar, seja na faculdade, no jardim de infância, seja para a sua empregada, seja para o jardineiro, seja para o flanelinha, seja para o quitandeiro, não existe mais quitandeiro, né? Então existe o quê? No supermercado, seja o que for, seja para o seu chefe, seja para o presidente da república, nós precisamos anunciar o evangelho, nós precisamos anunciar. A ceia, ela nos dá esperança na volta de Jesus Cristo. A ceia é para lembrar a você a volta de Jesus Cristo. De novo, 1 Coríntios 11, 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam ao Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. É um trabalho que só vai terminar quando Jesus Cristo vier arrebatar a igreja. É a esperança que alimenta nossas almas. Jesus virá, Jesus está voltando. E se você não crê no arrebatamento da igreja, é bom que você passe a crer, porque quando se tornar uma realidade, vai ser tarde demais para você. Nós precisamos estar atentos. A Santa Ceia, lembre-se para mim, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 18. A gente participa da ceia aqui, olhando para o futuro, olhando para Jesus está voltando. Paulo escreve, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, ou seja, que já morreram. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens,
nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. A ceia é uma lembrança para minha alma. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo vem para levar uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja que vive segundo a sua palavra, não uma igreja vinculada ao mundo, não uma igreja cujos olhos estão no mundo, mas uma igreja cujos olhos estão nos céus. É isso que a Santa Ceia lembra. Por isso que toda a gente está passando a ceia, a gente diz assim: vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Por quê, queridos? Só tem medo da vinda de Jesus quem verdadeiramente não está em Cristo. Quem está em Jesus Cristo sente esse desejo que Jesus Cristo venha. Jesus Cristo, a Bíblia declara, nós não sabemos a hora que Ele vai vir, mas nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Mas a Bíblia declara que eu e você vamos cear com Jesus no céu. Lucas 22, 15 a 18 diz assim: e disse-lhes, Jesus dizia, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus está dizendo isso para os seus discípulos. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Foi a última ceia. A próxima ceia que Jesus vai celebrar vai ser com os santos que estarão com Ele, arrebatados por toda a eternidade. É a palavra dele. Mateus 26, 29 diz assim: eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. E é isso que a gente precisa viver na ceia, queridos. Que esta ceia seja a última, que a nossa próxima ceia seja no céu, seja com Jesus Cristo, que Ele vai vir buscar a igreja. E quando você perceber que a igreja não vai mais estar aqui, a porta da graça fechou, já não vai haver mais esperança, aquilo que você dizia não é verdade, aquilo que você proclamava, isso parece maluquice, vai se tornar realidade. Sabe por quê? Nos dias de Noé também diziam, esse cara é maluco, não tem como ter um dilúvio, e aconteceu. E é literalmente isso que nós precisamos, estar atentos ao participar da ceia. Nós precisamos ter essa alegria de dizer Maranata, ou seja, vem Jesus, ora vem Senhor Jesus, ora vem. É por isso que a ceia aponta para as coisas que são do alto, é por isso que a ceia mostra bem para você que os nossos verdadeiros valores estão nos céus. A ceia nos lembra que nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus, porque até que Ele venha, queridos, e ela vai nos lembrar, nós não sabemos o dia nem a hora, não tem como prever, não tem. Existem os sinais do tempo. Mateus 24, versículos 36 a 42 diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando, se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. O seu Senhor. Será que você pensa na volta do Senhor todos os dias? Ou será que você é mais um daqueles cristãos que acha o seguinte: não, isso não é para agora não, e vai dar tempo de eu acertar a minha vida, não aconteceu até agora, é para daqui a mais 50 anos, é para daqui a mais 100 anos. Vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Vai acontecer de forma repentina. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Você sabe que o trovão, na verdade, literalmente, o que você está ouvindo, o trovão é fruto do encontro de 2 raios. Isso é que forma um relâmpago também.
Só que você vê o relâmpago e só ouve o som depois. Aí a gente fala assim, relâmpago e trovão. Que na verdade são as mesmas coisas. Só que o som leva mais tempo para se propagar. Vocês lembram da escola da tia Teteca, que o som viaja a 340 metros por segundo? Vocês lembram disso? Não lembram. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá, não está aqui não, tá, gente? Está aqui, ó. Está aqui. Não está anotado aqui não. E é isso mesmo. E é por isso que acontece, quando você lança um tiro de canhão, você vê aquela fumaça, aí bum, chega ali. Não vai dar tempo de ouvir nada não. Vai ser como um relâmpago. E quando você olhar, literalmente, a igreja não vai estar mais aqui. Queira Deus que você não fique sozinho. Porque se Jesus voltar num culto e você ficar sozinho, você vai entender que a porta da graça fechou. É isso que a ceia lembra para mim e para você. Que nós precisamos estar prontos para a volta de Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 51, 52 diz assim: eis que eu lhes digo um mistério, Paulo. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Num abrir e piscar de olhos. A gente nem percebe que pisca, porque a gente pisca tão rápido, abrir e piscar de olhos, abrir e piscar de olhos. É a velocidade, presta atenção. Você sabe que a velocidade de um piscar de olhos é 1/10 de um segundo. Agora está todo mundo piscando, né? Está todo mundo piscando para tentar medir a velocidade. E a gente pisca para lubrificar o olho, então somente para isso, né? Tá. E aí você piscou. Ih, cadê o pastor Álvaro? Ih, cadê todo mundo? E será que para beber água? Será que? Abrir e piscar de olhos. É uma velocidade tão absurda que a gente não vai ter tempo de entender o que aconteceu não. Mas a Bíblia diz assim, olha, nós todos seremos transformados. Precisamos, queridos, estar constantemente preparados. Mateus 24, 42, 44. Portanto, vigiem, vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a hora da noite em que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados. O Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mas é interessante que de ladrão, a gente aqui no Rio de Janeiro entende. A gente está sempre preparado, né? De ladrão, a gente está sempre vigiando. Sempre vigiando. Estaciona num lugar, fica todo mundo. Aquele cara está cheio que se aproximando. Anda logo, desce do carro, rapidinho. Ou então você vai entrar no carro, vem uma pessoa que você disfarça, dá um pau para frente, para fingir que aquele carro não é o seu. Fica todo mundo vigiando o ladrão. A palavra diz que ele vem como ladrão, mas ninguém está vigiando. A ceia é isso, é um grito para minha alma. Álvaro, prepare-se, o teu Senhor, o teu Salvador, Jesus Cristo, está voltando, está voltando, está voltando. Nessa noite, ao participar da ceia, é isso que você vai estar recebendo dos céus. É isso que você vai estar literalmente vivendo dos céus. A mensagem de que Jesus Cristo está voltando. E nós, o seu povo, vamos estar com Ele para todo sempre. Aleluia. 2 Pedro 3,14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados. Sabe o que é imaculados? Sem mácula, sem mancha, sem pecado, e inculpáveis. Sabe o que é inculpável? Que o adversário, que é o meu e o seu acusador, não possa apontar o dedo, não possa nos acusar de absolutamente nada, porque nós vivemos em Jesus Cristo. Para participar da ceia, nós precisamos examinar a nossa alma. Eu gosto muito de colocar, quando eu boto o aviso de ceia, assim, prepare o seu coração. Prepare o seu coração. Aí as pessoas acham, quando uma pessoa fala assim, pastor, quando eu boto prepare o seu coração, sabe o que eu lembro? Eu pensei assim, querida, você lembra de se orar? Não, eu lembro daquela música, daquele cara que ia dizer, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu falei, não acredito nisso. Ela lembrava de uma música sertaneja. Eu venho lá do sertão. É isso que você lembra quando vai participar da ceia? Preparar o seu coração? Aí você percebe como as pessoas estão dormindo, queridos. Dormindo.
Prepare o seu coração, examine-se. 1 Coríntios 11, 28 a 29. Examine-se o homem a si mesmo. E então, e só depois, depois de examinar-se a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, olha só, comer indevidamente do pão e participar do cálice tem consequências na nossa vida espiritual. E a ordem é: examine-se o homem a si mesmo. A sociedade faz uma grande campanha, outubro está chegando, outubro é outubro rosa, em que as meninas são incentivadas a fazerem o autoexame para detecção de nódulos, para evitar o câncer de mama, literalmente. É o autoexame. A gente precisa autoexaminar a nossa alma, olhar para dentro de nós, porque se você não olha para dentro de você e vem no oba-oba para a ceia, queridos, não é, eu cheguei na igreja, eu quero participar da ceia. A Bíblia diz assim: você está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Qual é o resultado do exame? Depende. Preciso perdoar. Para alguns é preciso deixar o passado para trás, preciso aprender a confiar em Deus, preciso ser fiel a Deus, preciso gozar da paz que vem de Deus, preciso vencer a tentação, resistir ao diabo, preciso amar a Deus acima de todas as coisas, preciso ter alegria e prazer de vir à casa do Senhor, preciso deixar de amar o mundo, preciso abandonar o pecado, preciso exercitar a fé, preciso viver minha vida na integralidade da palavra de Deus, preciso abandonar as coisas que me impedem de viver uma vida santa e plena com Deus. E o momento do exame, queridos, é agora. É o momento que nós vamos participar da ceia. E olha só, se a sua alma disser para você o seguinte: cara, o seu resultado não é bom, não participa não, declina, não participe no oba-oba. A ceia não é oba-oba, não é que nem literalmente, querido. Lá em cima, quando a gente serve bolo de aniversário, aqui é muito frequente, todo mundo faz fila para pegar, ótimo. Mas quem está de dieta não pega. Se examinou a si mesmo, falou assim: não, estou gordo, estou gorda, estou acima do peso. Então, para isso as pessoas se examinam. Para participar da ceia, não. Nós precisamos examinar a nossa alma antes de participar da ceia. Porque, como eu mencionei, há consequências. Nós precisamos participar da ceia com adoração. A ceia é momento de adoração. Marcos 14, 26 diz assim: depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Foi assim que Jesus encerrou a ceia, cantando, sabendo que ia morrer. Estava indo para o Monte das Oliveiras, sabendo que ia ser preso no Getsemane, que Judas já havia saído para traí-lo, e ele cantou, adorou. Eu tenho muita dificuldade quando as pessoas dizem: mas eu não gosto de cantar porque eu não tenho voz. Pois é. Mas quando é o teu time que está jogando, grita que nem um desesperado, canta aqueles refrãozinhos de torcida organizada e tudo. A gente só não canta ao Senhor porque a gente não quer. Ele não disse, está pedindo para que você seja afinado, ele disse que quer que você abra a sua boca e cante. Você e eu louvemos. Salmo 147, 1. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável e próprio louvá-lo. Por isso que a gente canta na ceia. Jesus cantou na ceia. A ceia não é um momento de silêncio não, queridos, é um momento de cântico, de cânticos que emanam do profundo da nossa alma. Salmo 30, 11, 12, mudaste meu pranto em dança, minha veste de lamento em veste de alegria, para que meu coração cante louvores a ti e não se cale. Salmo 40, versículo 3, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Salmo 30, versículo 4, 5, cantem louvores ao Senhor, vocês e os seus filhos. Salmo 100, versículo 4, entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Você sabe o que significa? Quem já foi a Jerusalém, sabe que quando a gente olha para a cidade, a gente vê um Monte Moriá, chamado a Esplanada do Templo, aonde hoje está aquele Domo da Rocha, que é islâmico, porque onde havia o templo, onde Jesus foi apresentado e tudo mais, aquele templo foi destruído pelos romanos no ano 70, o general Tito destruiu aquele templo, e hoje existe ali um Domo da Rocha, mas a gente vê a Porta Formosa. A Porta Formosa era a porta para acessar
o templo, para acessar o átrio. Então a Bíblia diz assim, olha, entrem por essas portas com ações de graças, mas para chegar no átrio é com louvor. Ou seja, se você só entra com ação, você vai ficar na porta, querido. Mas para entrar, eu e você só entramos na presença do Senhor com louvor. Não tem nada que nos introduza na presença de Deus. Não tem ninguém que vai fazer assim. Eu tenho um pistolão. Será que você pode me apresentar o artista fulano de tal? Porque eu tinha uma vontade. Aí o pistolão, o Mário que produz show, ou produzia. Tem que me apresentar um fulano de tal, porque eu... Não existe como, querido, não existe um outro atalho. O único caminho é louvando a Deus. E louvor não é abrir a boca para repetir música, não. É permitir que essa adoração emane da nossa alma. Salmo 9, versículo 1 a 2. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração, falar de todas as tuas maravilhas, quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome. Por fim, nós participamos da ceia do Senhor em comunhão, porque nós somos família. Não tem outra forma de participar da ceia do Senhor sem ser em comunhão com a igreja, porque nós somos uma família. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17. A ceia lembra para mim e para você que nós somos um só corpo. É por isso que a gente canta, né? Somos corpo, e assim bem ajustados. 1 Coríntios 10 diz assim: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Eu com você, você comigo, você com ele com ela, nós somos um só corpo. Não gosto dessa pessoa, pastor, lamento muito. Tem gente que não gosta do nariz também e está na cara o tempo inteiro. Tem gente que não gosta do culote, não gosta do pneu e está no corpo o tempo inteiro, queridos. A igreja não é composta de pessoas que são iguais a você, até porque se fosse, presta atenção, uma igreja com pessoas idênticas a você seria insuportável. Uma igreja que todo mundo fosse Álvaro ia ser insuportável. A beleza da igreja é que ela é composta por pessoas que são diferentes, o corpo. Presta atenção, se o seu corpo fosse uma coisa só, você ia querer ser o quê? Orelha? Imagina um orelhão. É você andando e falando. Você ia querer ser o quê? Nariz? Umbigo? Já pensou? Não é, queridos, mas parece que é uma ilustração, mas é exatamente assim. A igreja é composta por pessoas diferentes, culturas diferentes, classes sociais diferentes, mas todo mundo, independente disso que eu citei, que verdadeiramente estiver em Cristo, vai ser arrebatado e vai morar no mesmo céu, adorando o mesmo Jesus para todo sempre. Nós somos corpo. Igreja não é local de pessoas que entram e saem sem se conhecerem. Eu não admito o conceito de igreja onde as pessoas entram e saem e não se conhecem. Onde as pessoas às vezes passam meses e anos e não conhecem ninguém de ninguém. Não, eu estou vindo para adorar a Deus. Tchau. Mas a Bíblia diz que eu sou corpo. Corpo. Se você vê um pé andando sozinho, queridos, que você vai pensar que é o quê? Não existe fantasma, César. É efeito especial. É efeito especial. Não existe. Nós somos corpo. A Bíblia diz mais. Ela nos lembra que entre eu e você não pode ter divisão. É por isso que eu chego aqui na frente, eu até falo da situação política. Eu sei em quem eu vou votar. E não pensa que é no seu candidato ou no candidato já de ver. Porque eu não me deixo influenciar. Podem estampar o que quiser no Facebook. Eu quero votar em fulano. Você vai votar sozinho. Meus candidatos eu escolho por mim mesmo. Eu não sou suscetível à influência. E também não quero influenciar ninguém. Eu nunca pedi voto para ninguém e nem vou pedir. Mesmo que seja da igreja. Não vou pedir voto para ninguém. Se vier um candidato aqui, não vai falar no púlpito, não vai ser sequer apresentado. Eu não preciso de prestígio político, eu não estou atrás de cargo, não estou literalmente. Sabe por quê? Porque isso gera divisão. Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Eu sou de fulano, mas eu voto no meu. Mas você tem que votar no fulano, você tem que votar no Beltrano, você tem que fazer isso, você tem que ser do meu time, você tem que ser o quê? Você tem que... Isso, querido, não pode ter divisão entre nós. 1 Coríntios 1,10 diz assim: irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês, concordem uns com os outros no que falam,
para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos estejam unidos, num só pensamento e num só parecer. As coisas do mundo não nos unem, mas as coisas dos céus nos unem. É por isso que nós compartilhamos o cálice e dizemos assim: eu vou ceiar no céu com você. Porque todos nós estamos aqui porque nós queremos chegar nos céus. É fácil? Não. Tem que haver muito esforço. Efésios 4, versículos 2 e 3, e vocês perceberam que eu estou citando Paulo do início ao fim. Paulo escreve assim: sejam completamente humildes. Então, não existe uma pessoa que seja 90% humilde. Ou ela é completamente humilde, ou ela não é humilde. E dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço. Aí se eu fosse Paulo, eu botava assim: olha, que esforço eu queria assim, para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não tem gente que você olha e fala assim: ai, Senhor, que esforço que eu tenho que fazer. Calma. Tem, todo mundo tem. Eu também faço esforço, eu sou pastor, mas eu também faço, queridos. Não é fácil não, ser pastor não é fácil não. Toda vez que eu levo assim: olha só, faz o esforço, para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, não importam as nossas diferenças, se você gosta de vermelho ou de amarelo, se você come macarronado, o outro só come batata doce e frango, frango o quê, Vaguinho? Proteína. Não importa, queridos, o que importa é que a gente vai se esforçar para manter o quê? A unidade do Espírito pelo vínculo paz. Tem que haver paz na igreja, tem que haver paz entre os irmãos, tem que haver paz entre... vínculo é aquilo que prende, é aquilo que nos amarra, o que nos amarra é a paz, vínculo da paz. O Espírito nos une, mas a paz nos amarra. Quando eu tenho paz com você, quando você tem paz comigo, nós estamos em Jesus Cristo. Nós somos um em Cristo, porque só há um corpo, um Espírito só, um só Deus, uma só fé, um só Senhor. Efésios 4, de 4 a 6. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Só há um Deus, só há um Espírito, só há uma fé. Isso só há uma, isso é isso que nós compartilhamos e vivemos a mesma coisa. Precisamos permanecer firmes num só Espírito, lutando unidos pela fé evangélica. É isso que a Bíblia fala. Filipenses 1:27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania, e nós já vimos que cidadania é essa, de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês ficaram firmes, num só Espírito, lutando unanimemente, ou seja, unânimes, pela fé evangélica. Pela fé evangélica. A nossa luta é essa, nós estamos unidos pela fé evangélica. E quantos espíritos? Um só Espírito. Unidade. Eu e você precisamos ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, uma só atitude e cuidarmos uns dos outros. A ceia fala disso. Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 4. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.
Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha para a pessoa que está na sua frente, que está atrás de você. Se essa pessoa está em Cristo, ela é superior a você. Quê? Eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho minha conta bancária passa dos milhões. Eu tenho casa, sei lá, na Inglaterra, eu tenho casa na Namíbia, eu tenho casa, essa foi para você, tá, Stefano, Namíbia. Eu tenho casa, queridos, superior. Vocês que estão em Cristo, aqueles que estão em Cristo, hein? Eu tenho que considerar aqueles que estão em Cristo superiores a mim mesmo. A mim mesmo. Então agora faz um esforço agora e diz assim para essa pessoa: você é superior. Eu considero você superior a mim. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo. É a ceia que declara isso para mim e para você. Nós somos um só corpo. Entendeu por que a gente canta isso aqui na ceia? É porque a Bíblia declara isso. É um só pão e nós somos muitos, somos um só corpo, porque participamos de um único pão. Que Deus nos abençoe, que nós possamos viver a nossa santa ceia com comunhão, com unidade, com alegria, com gratidão, com fidelidade, com esperança, clamando pela volta de Jesus Cristo. Amém? Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site, ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.